Gálatas 1, de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, estamos neste momento aqui diante da Tua Palavra. Senhor, que o Teu Espírito possa nos iluminar para que possamos aprender, para que as Tuas palavras, Pai, entrem em nossos corações e mentes e que possam gerar frutos. Usa-me, Pai, como Teu instrumento para a Tua glória. Em nome de Cristo Jesus te pedimos. Amém. Irmãos, a carta aos Gálatas, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, conforme a saudação que nós lemos aqui. Ela foi escrita, endereçada às igrejas da Galácia, que foram igrejas plantadas pelo próprio apóstolo Paulo em uma de suas viagens missionárias. Ele escreveu essa carta especificamente por conta de falsos evangelhos, de um falso evangelho que havia adentrado nas igrejas por meio de falsos mestres judaizantes que estavam começando a incutir essas ideias na mente dos Gálatas. Esse falso evangelho, ele estava sendo pregado exigindo que os crentes não só tivessem a fé na obra de Cristo Jesus, mas também que eles cumprissem certos ritos da lei. Estava sendo exigido, por exemplo, e principalmente, a questão da circuncisão. Esses falsos mestres estavam exigindo que, além da fé, os irmãos se circuncidassem, tendo em vista que os Gálatas eram cristãos gentios incircuncisos. Eles não eram judeus, não eram de Jerusalém. Eles foram evangelizados por Paulo. Esses falsos mestres queriam converter o cristianismo daquelas igrejas ao judaísmo. E acredita-se que eles estavam assim procedendo por conta de pressões políticas dos judeus, que estavam ficando cada vez mais intolerantes aos cristãos, tendo em vista que os judeus, naquele momento, consideravam o cristianismo como uma seita do judaísmo. Era uma perversão da lei de Deus, segundo os judeus. Para que esses judaizantes pudessem incutir, transformar esse evangelho, pregar o evangelho falso aos irmãos da Galácia, eles começaram a atacar não somente o evangelho, não somente a pregação da palavra em si, mas o ministério do próprio apóstolo Paulo. Eles estavam descredibilizando, questionando a autoridade apostólica de Paulo, afirmando que Paulo não era um apóstolo de Jesus Cristo, mas sim um apóstolo, um mensageiro derivado dos apóstolos originais, os 12. E eles falavam isso para diminuir a força do evangelho que Paulo pregava. Porque pelo evangelho de Paulo, que é o evangelho de Jesus Cristo, a salvação se dá, a justificação do pecador se dá pela fé na obra de Cristo, e não pelo cumprimento da lei. E essa pregação, esse evangelho, demonstrava aos judeus que seus ritos, a lei de Moisés, ela não tinha mais força. Ela não era uma religião que havia acabado. Deus extinguiu a religião porque ela foi cumprida em Cristo Jesus. Paulo toma conhecimento dessa situação dos Gálatas e ele escreve essa carta para que ele possa ensinar novamente aos Gálatas o que é o evangelho da graça, que não exige cumprimento da lei, não exige obediência, fidelidade à lei de Deus, mas sim fé na obra do Salvador Jesus Cristo. Paulo vai ensinar na carta aos Gálatas que a violação dessa verdade, de que a justificação se dá somente pela fé, ela corrompe o verdadeiro evangelho. Ela suprime a graça de Deus e suprime o poder de Deus para a salvação. E é um evangelho que deve ser combatido.
Nessa introdução à carta, Paulo vai apresentar já as questões principais tratadas no decorrer da carta. E fica claro um certo gosto amargo que Paulo estava sentindo naquele momento pelos Gálatas. Irmãos, é claro que os judeus estariam e ficariam escandalizados com o apóstolo Paulo, pois principalmente os fariseus na época eram muito apegados à lei. O evangelho ele já vem ao contrário das religiões mundanas, tanto do judaísmo como as religiões que nós vemos hoje por aí. Porque o evangelho ele convoca a humanidade a reconhecer que não há nada nela que possa chamar a atenção de Deus ou aplacar a sua ira. O evangelho ele convoca a humanidade para se perceber, reconhecer que é má, que é pecadora, que está distante de Deus naturalmente. E isso machuca o ego humano. Isso machuca o nosso sentimento de que nós precisamos nos esforçar, batalhar, ter obras diante de Deus. E ainda mais num período como hoje, as pessoas estão muito espiritualizadas, religiosas. O ser humano sempre foi religioso. E a religião do mundo sempre exige algo. O evangelho é justamente o oposto. Reconhecer que somos pecadores é difícil a nós, é contra a nossa natureza. E por isso que incomoda, assim como incomodava aqueles falsos mestres judaizantes. Esse incômodo com o evangelho faz com que os homens rejeitem o evangelho, e de diversas formas. Temos visto uma geração que hoje não nega Jesus Cristo, não nega o evangelho por si só. É uma geração que ela acredita em Jesus, acredita nas palavras de Jesus, mas essa geração acaba deturpando o evangelho para encaixar em suas visões ideológicas, suas visões políticas, suas visões de vida pessoal. Para muitos, nós vemos que Jesus é só amor, que Jesus não se importa com pecados, que Jesus não se importa com o que fazemos. Para outros, Jesus é o contrário. Jesus é um grande vingador que busca exterminar os inimigos, os pecadores. E por aí vai, nós vemos vários exemplos disso. O ponto em comum de toda a deturpação do evangelho é a supressão da graça de Deus. Evangelhos deturpados deturpam a graça e o poder de Deus para a salvação. Aqui na carta aos Gálatas, Paulo lida com esses falsos mestres que pregam esse evangelho diferente, que nega a justificação pela fé e torcem as escrituras para que se encaixe, para que o evangelho de Cristo se encaixe nas visões judaicas que eles tinham. Esse evangelho deturpava a graça de Deus e afirmava que a obra de Cristo não era suficiente para a justificação do pecador, que a obra de Cristo era insuficiente para salvar. Os falsos evangelhos, irmãos, não glorificam a Deus, não são úteis para nos ensinar na justiça, não são úteis para a nossa santificação, são mentiras que suprimem a graça de Deus e nos fazem ignorar, julgar a obra de Cristo como insuficiente, fraca, diante das nossas obras. Nessa porção das Escrituras, Paulo nos ajuda a identificar características do que é o verdadeiro Evangelho, características que nós podemos usar para julgar as diversas mensagens que nós temos, no Brasil principalmente, que deturpam essa graça de Deus. E aqui Paulo nos ensina o verdadeiro Evangelho de Deus, suas características, e que redunda em glórias ao Senhor e unicamente a Ele. E essas características, irmãos, nós podemos retirar do texto 3 delas. A primeira característica é que o verdadeiro Evangelho, ele é apostólico. Como diz o verso 1, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. O ministério de Paulo estava sendo questionado pelos Gálatas. Os Gálatas estavam cancelando Paulo, para usar um termo atual.
Esses judaizantes estavam descredibilizando o ministério de Paulo justamente para descredibilizar o evangelho que ele pregava. Paulo inicia a sua saudação aos Gálatas de forma um pouco diferente do que nós vemos em outras cartas. Por exemplo, em Romanos, Paulo saúda todos os amados de Deus que estão em Roma. Em 1 Coríntios, ele saúda a igreja de Deus e dá graças a respeito dos irmãos. Em Efésios, Paulo saúda os santos que vivem em Éfeso e ressalta que eles são fiéis em Cristo Jesus. Aqui em Gálatas, nós vemos que Paulo não dirige a eles nenhuma palavra carinhosa. Paulo inicia de forma abrupta a carta, seca, já expondo um resumo da teologia e do evangelho que ele vai defender no decorrer da carta, demonstrando aqui a indignação que Paulo estava sentindo com a conduta dos Gálatas. Paulo afirma que ele é apóstolo, não da parte de homens, mas da parte de Deus, por Jesus Cristo e por Deus Pai. Quem chamou o apóstolo Paulo para o seu ministério foi o próprio Jesus Cristo, de acordo com a vontade de Deus. Paulo não se tornou apóstolo porque ele quis. Paulo não buscou esse ministério. E é importante nesse ponto ressaltarmos o que é o apostolado verdadeiro de acordo com as Escrituras. No Novo Testamento, a palavra apóstolo muitas vezes designa um mensageiro de forma genérica, como o próprio Paulo se utiliza dessa palavra em Filipenses, capítulo 2, verso 25, para se referir a Epafrodito. Na tradução do grego, ele usa o termo apóstolo, mas de forma genérica. Aqui em Gálatas, Paulo se utiliza da palavra apóstolo para se referir especificamente aos que Cristo, pessoalmente, sem intermediários, aos que Cristo chamou e foram dotados de autoridade para estabelecer os fundamentos da fé na igreja de Cristo, como é o caso aqui do versículo 1. Uma frase já bem utilizada, consagrada no meio reformado, já dito pelo pastor Arão: apóstolo bom é apóstolo morto, irmãos. Não existem mais apóstolos hoje que têm autoridade para fundamentar a fé cristã. A fé cristã já está fundamentada. E esse é o caso do apóstolo Paulo. Os verdadeiros apóstolos são aqueles que tinham autoridade delegada pelo próprio Cristo para pregar o evangelho. Foram chamados por ele pessoalmente, sem intermediários. E o caso de Paulo, é claro, era excepcional. Paulo foi chamado posteriormente aos 12. Paulo não acompanhou o ministério de Cristo aqui na terra antes de sua crucificação. Paulo não caminhou com os apóstolos originais. Porém, Paulo, como relatado no livro de Atos, no capítulo 9, Paulo foi chamado pelo próprio Cristo. É dito que Paulo estava respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, e que ele estava rumo a Damasco, com uma carta da sinagoga de Jerusalém, que lhe permitia prender e levar cativos os cristãos de Damasco para Jerusalém para serem julgados, condenados, muito provavelmente à morte. Paulo, no caminho de Damasco, Cristo aparece para ele. O próprio Cristo aparece para Paulo e o questiona por que Paulo estava o perseguindo. Neste momento, irmãos, a graça irresistível do Senhor caiu sobre Paulo. Paulo foi chamado por Deus irresistivelmente, e neste momento Paulo começou a ser transformado por Deus e preparado para o ministério apostólico. Deus inclusive apareceu para Ananias, o primeiro discípulo que orou com Paulo depois de sua conversão, e Deus diz a Ananias que Paulo era um instrumento escolhido para levar o nome dele perante os gentios e perante os filhos de Israel, como relatado no versículo 15 do capítulo 9. Irmãos, pela vontade de Paulo, Paulo teria ido a Damasco, Paulo teria continuado judeu fariseu, perseguindo os cristãos da seita dos nazarenos, como eram conhecidos. Paulo teria continuado devoto à lei de Moisés, exigindo seu cumprimento. Lembrem-se que Paulo, inclusive,
assistiu à morte do primeiro diácono, do primeiro mártir da igreja, Estevão. Paulo estava lá enquanto ele era apedrejado, e Paulo consentia com a morte dele. Paulo não estava interessado em se tornar apóstolo de Cristo Jesus. Mas agora, Paulo foi chamado. Paulo tem autoridade pelo Cristo que lhe apareceu ressurreto no caminho de Damasco. E lhe dá autoridade para que ele pregue que o evangelho, a justificação do pecador, se dá em Cristo Jesus, que cumpriu a lei em nosso lugar. Os judaizantes da época, acredita-se que eles estavam atacando o ministério de Paulo exatamente neste ponto, de que ele não era um apóstolo de Jesus Cristo, mas sim um apóstolo dos apóstolos. Ele era um apóstolo por parte de homens. Mas Paulo aqui é enfático no fato de que ele foi chamado e chamado pelo próprio Cristo. Irmãos, o verdadeiro evangelho vem dos apóstolos. Os apóstolos ensinaram o que eles aprenderam do próprio Cristo. Eles aprenderam mistérios ocultos aos profetas antigos, mistérios que no Antigo Testamento os profetas, os reis sonharam em conhecer, e eles aprenderam do próprio Cristo. E os apóstolos, juntamente com seus ajudantes, registraram esses mistérios, registraram o evangelho de Cristo nas Escrituras Sagradas. Falsos mestres, normalmente, eles gostam de questionar os ensinos apostólicos. Falsos mestres gostam de selecionar pequenas porções da palavra de Deus e dizer que, não, isso foi escrito anos depois, foi escrito por outra pessoa, foi escrito por alguém 500 anos depois. E eles fazem isso justamente para diminuir a força do evangelho que está registrado nas Escrituras. Hoje, isso é muito feito pelos teólogos liberais, teólogos que negam, inclusive, a humanidade de Cristo ou negam a sua divindade, negam a inspiração das Escrituras, justamente porque eles acreditam que depende o que foi escrito aqui pelos apóstolos, tudo depende, nada é certo. Ao mesmo tempo, principalmente aqui no Brasil, temos aqueles que se passam por apóstolos. E eles se passam por apóstolos para que eles possam pregar evangelhos que estejam em desacordo com a revelação de Deus nas Escrituras. E, de fato, esses apóstolos autodenominados, os ministérios deles são da parte de homens. A Bíblia nos ensina claramente, irmãos, que o ministério apostólico, os apóstolos foram chamados por Cristo, tiveram autoridade delegada pelo próprio Cristo e ensinaram o que eles aprenderam do próprio Cristo, que é o evangelho da graça de Deus. O evangelho que ensina que nós éramos pecadores, nós não tínhamos nada para Deus, nós não temos nada para Deus, mas Deus graciosamente se chega a nós por Jesus Cristo, pela sua obra. E esse evangelho foi pregado pelos apóstolos e está registrado a nós. Nós, irmãos, como igreja, precisamos estar atentos e agarrados à palavra da verdade, que é as Escrituras. Nós não temos desculpa para cair em falácias modernas, porque o que nós devemos aprender, o que nós devemos saber, está registrado pelos apóstolos nas Escrituras Sagradas. Não importa o currículo dos falsos mestres. Inclusive, muitos deles têm um ótimo currículo, ótimas universidades, ótima formação acadêmica, mas eles negam a graça, eles pisam no poder de Deus, eles distorcem a mensagem do Evangelho e acabam não acreditando na obra de Cristo. O Evangelho é apostólico. Os apóstolos ouviram e aprenderam de Cristo e foram encarregados de nos ensinar. E isso deve nos bastar. As Escrituras devem nos bastar. Segunda característica, irmãos, do verdadeiro Evangelho é que ele se sustenta unicamente na obra de Cristo. Como lemos no verso 3 e no verso 4. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai.
Nestes versos, Paulo dá um simples resumo do que é o Evangelho. O que é o Evangelho que ele prega, o Evangelho da graça de Deus. E é um tema que é aprofundado no decorrer da carta. Paulo aqui nos ensina que Cristo se entregou pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo que é perverso e está de acordo com a vontade de nosso Deus e Pai. O Evangelho convida a humanidade a reconhecer sua maldade, reconhecer seu pecado, mas ao mesmo tempo nos convida a nos agarrar a Cristo Jesus, que é Ele que nos tira deste mundo, é Ele que justifica, é Ele que nos justifica diante do Pai. Cristo precisou se entregar à morte em nosso lugar, porque como Hebreus nos ensina no capítulo 9, versículo 22, sem derramamento de sangue não há perdão. Cristo precisou se entregar por nós diante de Deus. Somente um Deus infinito, justo, poderoso, poderia ter pago uma dívida que é infinita, que era a dívida que nós tínhamos com o Senhor. Nós não podemos pagar, irmãos, nem nessa vida, nem na eternidade no porvir. Não conseguimos pagar o preço que foi pago na cruz por Cristo Jesus. Cristo é totalmente Deus. Ele é o Deus perfeito, infinito e poderoso. E Ele morreu por nós. Esse é o tamanho do pecado da humanidade. Diante dessa verdade do Evangelho, nós temos qualquer base para afirmar que eu preciso me circuncidar para daí o sacrifício de Cristo na cruz valer para mim? Eu preciso cumprir algum rito, alguma obra da lei de Moisés para que então o sacrifício do Deus vivo pudesse valer na minha vida? Entendem a indignação do apóstolo Paulo contra os Gálatas? Os Gálatas estavam suprimindo, eles estavam aceitando um evangelho que suprime e diminui a obra de Cristo. Paulo, inclusive, vai dizer mais à frente na carta que se a justiça se dá mediante o cumprimento da lei, Cristo morreu em vão. Se nós confiamos nas nossas obras da lei para a nossa justificação diante de Deus, Cristo morreu em vão. Cristo se entrega por nós, morre por nós, para nos tirar deste mundo que é perverso, este mundo que é mau. É um mundo que ainda está debaixo do jugo da lei, que ainda está debaixo da ira do Senhor. Paulo escreve aos Romanos que nós morremos e somos sepultados com Cristo pelo batismo, mas que nós ressuscitamos com Ele para que nós possamos andar em novidade de vida. Essa novidade de vida, irmãos, é o que Cristo ensina, que é nascer de novo. Nós somos ressurretos com Cristo, tirados deste mundo, tirados desse sistema que é mau e vive em pecado contra o Senhor. A palavra desarraigar, usada aqui no texto da Almeida, ele indica para alguém que desprende raízes de uma árvore do chão. E é isso que Cristo faz conosco. Falsos evangelhos podem parecer inofensivos, pois numa leitura rasa do evangelho pregado pelos judaizantes, qual o problema de exigir o cumprimento da lei? Qual o problema? Às vezes a igreja pode até ficar mais santa, pode ser um dos argumentos. O grande problema é que essa pequena distorção ataca justamente o ponto alto do Evangelho, da obra de Cristo. Ataca o poder de Deus, ataca a magnitude do Evangelho de Cristo, tornando-o inútil, desnecessário. Mas o verdadeiro Evangelho se sustenta e se fundamenta não no que nós podemos fazer, não na glória que nós podemos produzir, mas se fundamenta na glória que a obra de Cristo conferiu ao Pai. Nada mais é necessário. A última característica, irmãos, do Evangelho, de acordo com as Escrituras, do Evangelho verdadeiro, é que ele glorifica ao Senhor somente. Após essa brevíssima exposição da obra de Cristo, Paulo termina com uma doxologia, com um louvor ao Senhor. Paulo diz assim no verso 5: a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Diante de toda a verdade do Evangelho, diante
da verdade de que nós não temos nada para Deus, de que é a vontade soberana de Deus que entregou a Cristo por nós para nos tirar deste mundo perverso, diante disso, a única coisa que podemos fazer é glorificar ao Senhor, reconhecer que nada podíamos fazer. Nós somos justificados pela fé em Cristo, Cristo cumpriu toda a lei por nós. Ele foi feito maldição na cruz em nosso lugar. E isso deve nos levar a glorificar a Deus, porque nós não conseguimos pagar esse preço. O Evangelho deve redundar em glórias a Deus, pois o Evangelho revela a nossa incapacidade. Sem um mediador infinito, poderoso e santo, nós não poderíamos ter feito nada para agradar e aplacar a ira de Deus contra nossos pecados. Paulo, não é a primeira vez que Paulo, diante da verdade do Evangelho, que Paulo termina com uma doxologia. Na carta aos Romanos, no capítulo 11, versículo 33 ao 36, ao terminar de expor o Evangelho de forma profunda, teológica, explicando detalhes do Evangelho, Paulo termina com um dos louvores mais bonitos do Novo Testamento. Paulo escreve o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmãos, o Evangelho é a principal diferença da religião, do cristianismo bíblico, para a religião do mundo. Muitas religiões do mundo, de fato, ensinam que os deuses estão irados com a humanidade, que os deuses estão avessos à humanidade. Mas essas religiões ensinam que a humanidade precisa oferecer sacrifícios a esses deuses, que a humanidade precisa achar alguma forma de aplacar a sua ira. O Evangelho é justamente o contrário. O cristianismo bíblico ensina que Deus está irado com a humanidade, mas o próprio Deus confere o sacrifício para aplacar a sua ira. E o próprio Deus é o sacrifício. É uma mensagem totalmente diferente, irmãos. E isso deve nos render unicamente ao Senhor. A Bíblia nos mostra que Deus vem a nós com a solução. E nós não vamos a Ele com a solução. Nós não temos nada. Falsos evangelhos, irmãos, não conseguem atingir essa glória, dar glórias a Deus. Falsos evangelhos não alcançam essa doxologia. Porque o falso evangelho que estava sendo pregado pelos judaizantes exigia que os crentes em Cristo não somente crescem em Cristo, mas obedecessem à lei, cumprissem os ritos, se circuncidassem. Ora, se é necessário o cumprimento da lei pelos nossos esforços, a glória não deve ser só de Deus, porque nós estamos nos esforçando também, porque nós estamos lutando para cumprir a lei de Deus, para agradar o Senhor. Se nós ainda temos que cumprir os rigores da lei, Cristo morreu em vão. E a glória de Deus é dividida conosco. A glória não é toda de Deus. Os fariseus da época de Jesus cometiam esse erro. Os fariseus, eles eram apegados demais às disposições da lei. Os fariseus eram rigorosos com a lei. Inclusive, eles impunham fardos pesados aos fiéis. Disposições legais que eram impossíveis de ser cumpridas. E Cristo nos ensina, em Mateus capítulo 23, que os fariseus faziam isso para serem louvados pelos homens. O Evangelho, irmãos, que se apega às obras, ele busca a glória dos homens, a glória de quem cumpre, de quem pratica essas obras. Os fariseus não se preocupavam em glorificar a Deus. Eles se preocupavam em ser admirados e louvados pelos homens. Hoje, os falsos evangelhos que anulam a graça de Deus, que pisam na graça de Deus, eles buscam, de alguma forma, o louvor do homem, o louvor da humanidade. Alguns, hoje, querem ser muito legalistas, muito apegados a detalhes,
às disposições da lei, precisamos cumprir rigorosamente, caso contrário, Deus ficará irado conosco. E buscam a glória do homem, eles buscam ser vistos, eles buscam ser louvados pela sua santidade, pela sua piedade diante dos outros. Outros querem parecer liberais demais, despreocupados com uma vida santa, despreocupados com os mandamentos do Senhor, porque chama a atenção do mundo que é ímpio e que também não estão preocupados com os mandamentos do Senhor. Mas o verdadeiro evangelho, aquele que se fundamenta em Cristo, aquele evangelho que é pregado pelos apóstolos, não dá nenhuma glória ao homem, porque o homem é um sujeito passivo, é Deus que vai ao homem. No evangelho verdadeiro, o pecador é amado por Deus, o próprio Deus elege e salva por sua graça, pelos méritos de Cristo Jesus, e toda a glória é somente de Deus. O problema dos Gálatas era muito sério. O problema dos Gálatas era terrivelmente sério para o apóstolo Paulo, pois eles estavam anulando a base do evangelho das Escrituras, que é a obra de Cristo. A igreja brasileira tem sido inundada por muitos evangelhos que também anulam a graça de Deus. Como foi dito, alguns querem ser legalistas demais, outros são liberais demais, permanecendo enraizados neste mundo, que é justamente o oposto do que Cristo veio fazer conosco, que é nos tirar deste mundo perverso. O ponto comum desses evangelhos é que eles pisam na graça de Deus e tiram a glória de Deus. A Bíblia é clara ao afirmar que o evangelho verdadeiro, ele é pregado pelos apóstolos, ele está registrado nas Escrituras, eles tiveram autoridade delegada por Cristo Jesus para nos ensinar. O evangelho verdadeiro se baseia na obra de Cristo, porque ele de fato cumpriu a lei perfeitamente. Ele é o segundo Adão que obedeceu a Deus, sem nenhuma falha, sem nenhum pecado, e ele se entregou a nós, se entregou por nós para Deus, para nos desarraigar deste mundo perverso. E diante dessa verdade do evangelho, somos chamados pelas Escrituras para glorificar a Deus, para render a Ele louvores e honras por tudo que Ele fez por nós. Para Deus, por Ele, para Ele são todas as coisas. Que Deus possa nos dar sabedoria e discernimento de acordo com a sua palavra, para que nós possamos estar atentos aos falsos evangelhos que se apresentam de diversas formas hoje em dia e que, se estivermos despreparados, podem nos enganar e acabar rendendo glórias a nós e não a Deus. Amém. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.